18 de outubro, dia do médico, sendo médico. Estou aqui na estrada indo para Guatupá fazer o consultório hoje no sabadão. Então, gente, essa semana tivemos o dia do professor, também então homenageado. Tá certo que professor eu reconheço que eu sou muito menos ativo do que médico, mas no dia do professor tivemos um feriado aí nas escolas em homenagem aos professores, mas nós médicos comemoramos o dia do médico na lida, sem parar. Esta aventura imensa de ser médico. Eu sou o Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Se você tem algum interesse sobre a medicina, os cursos ou até fazer medicina e é jovem, fica aí, que eu vou contar um pouco dessa história que começa lá aos meus 12 ou 13 anos, quando eu tive apendicite e fui operado e achei aquilo maravilhoso, porque eu tinha uma dor imensa na barriga, um mal-estar imenso, e depois que eu acordei da anestesia, já estava melhor. O dia que foi liberada a dieta, assim que eu evacuei, eu estava com uma fome danada e voltei a comer. Eu achei aquilo maravilhoso e quis ser médico. Mas eu já nutria de antes o sonho de ser militar, ao exemplo de alguns irmãos que estavam no exército, e tinha programado isso, de fazer aos 18 anos concurso para a escola de sargentos. E para ir para o exército mais fácil, me adaptar mais facilmente ao exército, eu programei de sair de casa aos 16 anos, fui para a Escola Agrotécnica Federal de Alegrete, hoje, atualmente, Instituto Federal Farroupilha, virou universidade. E lá eu me apaixonei pelas agrárias, gostava demais de zootecnia, um pouco de veterinária, gostava de agronomia também, os cursos que eu mais gostaria desse, mas tinha essa programação de ser sargento do exército, fui e fiz. Passei no concurso, fui para o Rio de Janeiro, me tornei sargento de saúde lá no Rio de Janeiro, no Hospital Central do Exército, fiz a escola de saúde do Exército como sargento, como praça, não foi como médico, a exemplo do que o Dr. Enéas fez. O Dr. Enéas também era cria da Universidade Federal Fluminense e também era militar, sargento da Escola de Saúde do Exército, lá no Rio de Janeiro, em Benfica. E como sargento de saúde eu fiquei naquele passo. Agora, vou me matricular, vou fazer vestibular para veterinária ou para medicina, porque zootecnia não tinha ali no Rio de Janeiro, na UF tinha veterinária, na Federal Rural do Rio tinha. E aí, como a visão das faculdades mais urbanas lá no Rio de Janeiro eram para pequenos animais, eu gostava de grandes animais, e eu não conhecia esse modelo aqui do Mato Grosso, que são empresas rurais. O que eu conhecia de modelo rural era o Rio Grande do Sul, de pequenas propriedades, economia familiar, ou até as fazendas eram familiares, onde o próprio dono ou filho já é agrônomo ou é veterinário. Eu achei que não ia encontrar campo de trabalho, fui para a medicina, que estava mais à mão. Eu estava trabalhando no hospital à noite como técnico de enfermagem. O sargento de saúde é um técnico de enfermagem. E fazendo a faculdade de dia, então eu tinha assim, um vasto campo, entre aspas, de estágio. Eu via paciente o tempo todo. Nas aulas, nos estágios da faculdade e nos plantões noturnos, eu tinha a oportunidade de ver inúmeros pacientes e ver as condutas, né, nas prescrições de inúmeros médicos. Então isso me deu uma vivência hospitalar, uma segurança muito grande para trabalhar. Foi um tanto quanto cansativo, tinha que lutar muito para não dormir nas aulas. Muitas vezes foi o dia inteiro de aula, voltar para o hospital do exército, botar a farda branca, trabalhar a noite inteira e não dava tempo de ir em casa. Às vezes tinha que tomar banho com sabão detergente, com sabão líquido que tinha nas enfermarias, colocar a mesma roupa de ontem e voltar à faculdade, porque eram 17 noites de plantão por mês. Era noite sim, noite não, e 2 vezes no mês tinha 3 noites seguidas para completar os 17 plantões por mês, né? Nós que éramos plantonistas, éramos só plantonistas, não fazíamos expediente das 7 às 17, como fazem os outros militares, e fazem plantão depois no final de semana. A gente só fazia regime de plantão à noite. Então, findada a faculdade, logo em seguida fiquei ainda mais uns dias como sargento, estudando e fazendo freelance enquanto médico, freelance de ambulâncias, né? Fazendo transportes de pacientes. Pedi baixa e fiz as provas de residência. Eu queria muito vir embora do Rio de Janeiro. Fiz no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, algumas provas no Rio.
e passei para Santa Catarina, fui fazer medicina de família em Joinville. E aí foi uma época muito, muito boa da vida da gente. Foi uma oportunidade enorme de conhecer a fundo o Sistema Único de Saúde, a residência de saúde da família em Joinville era ótima, porque a gente tinha uma vivência diária de posto de saúde em um turno, e nos primeiros 6 meses a gente passava em serviços mais especializados, como a maternidade Darcy Vargas, ali na obstetrícia e ginecologia e pré-natal de alto risco. Na mesma maternidade passava pelo berçário, o Hospital São José passava pela pediatria e pela clínica médica pronto-socorro e centro cirúrgico ambulatorial junto com os residentes da cirurgia geral. Então a gente teve uma vivência grande nessas especialidades. Além disso, um período no CAPS, outro período na unidade sanitária, nos ambulatórios de hanseníase, tuberculose, DST e HIV. Então a gente conhecia todo o serviço. E naquela época, era ano 2001, 2002, fazendo a residência de saúde da família, eu me deparei com um posto de saúde cheio de pacientes com queixas, muitos diagnósticos de depressão e ansiedade, e isso me levou a fazer psiquiatria, porque eu não entendi o que está acontecendo, que tem tanta gente com esses diagnósticos. Será possível ser tudo isso mesmo? Então, para entender isso melhor, eu fui para a psiquiatria. E é lógico, olhando para esse mercado que era grande, hoje, olhando para trás retrospectivamente, a gente entende por que ali em 2002, 2003 aumentou demais a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão, principalmente mulheres, né? Porque nessa época se registrou alguns estudos que foram feitos de forma tendenciosa pela indústria, de certa forma que matou o que os médicos conheciam na prática clínica de fazer reposição hormonal com estrogênios conjugados equinos. E muitas mulheres foram entrando na menopausa e foram ficando sem reposição hormonal. E hoje eu consigo notar no consultório que é muito grande a quantidade de mulheres que têm sintomas de esfera cognitiva, emocionais, ligados ao climatério. E que o uso de antidepressivos melhora alguma coisa, mas muito melhor seria fazer uma reposição hormonal adequada, segura. Mas naquela época não se considerava seguro. De certa forma, a gente suspeita que existiam interesses da indústria em retirar os estrogênios conjugados do mercado, que eram naturais, para vender os sintéticos, mas hoje, felizmente, existem hormônios naturais, são fabricados sim, mas não são diferentes dos nossos, são bioidênticos, são isomoleculares, iguais aos nossos. E vindo para a psiquiatria em São Paulo, foi outro mundo, conhecer o mundo da loucura, como diz, no hospital psiquiátrico, plantão. Continuei fazendo plantão fora, sempre na residência, fazia plantões extracurriculares em outros locais para juntar o dinheiro, para ganhar o dinheiro. E na psiquiatria foi também muito bom, muito bom. O conhecimento expandiu, a cabeça explodiu, como dizem hoje, e a gente pôde entender melhor por que tanto aquelas queixas. Aí eu fui entender que tudo aquilo que muitas vezes era chamado de depressão, na verdade eram os transtornos ansiosos, que a grosso modo a gente, quando se forma clínico, a gente acaba chamando as psicoses, a gente identifica ali esquizofrenia, doença bipolar, e os transtornos de ansiedade e depressão são englobados tudo junto. Até porque boa parte dos pacientes que têm depressão farão sintomas ansiosos, quase todos os pacientes de algum transtorno de ansiedade, em algum momento, farão episódios depressivos. Então isso faz o diagnóstico mais presente de transtorno misto de ansiedade e depressão. Preciso encurtar esta história aqui. Feita a residência de psiquiatria, eu matei o sonho de vir para o norte do Brasil, segui os conselhos do meu professor Narciso, lá da primeira residência, que era pediatra, me levou para o Hospital Regional de Santa Catarina, onde eu tinha feito concurso 2 anos atrás, fui chamado, comecei, me tornei plantonista lá e fiquei trabalhando no Paraná e Santa Catarina. No Paraná, em Castro, nos dias de semana, sábado e domingo, indo fazer plantão em Santa Catarina, no Hospital Regional. 2 anos assim, até que eu migrei definitivamente para Santa Catarina, onde eu trabalhei no PSF, trabalhei no Centro de Saúde Ambulatorial do Servidor Municipal de Joinville, depois saí totalmente do SUS, tanto do Hospital Regional, Estadual, quanto da Prefeitura, e entrei na Unimed, me tornei plantonista do Hospital da Unimed, e investi em fazer clínica própria em Garuva, uma cidade satélite ali de Joinville, uma clínica geral de assistência e medicina do trabalho. Mais adiante fomos cuidar de hospitais em Penha, Timbó, e com isso tudo, mais fazendo a faculdade de Direito, com isso tudo eu acabei ficando cansado, me estressei, estafei, como seria o que se chama de assim, me burlou,
acabei tomando a decisão de sair totalmente tudo, entreguei o CNPJ do sócio, saí e voltei a ser unicamente e exclusivamente médico. A minha vida deu uma tranquilizada, mas ainda assim continuei fazendo plantões, atendendo outras 2 prefeituras, né, de Timbó e de Bombinhas, onde semanalmente eu ia fazer CAPS e ambulatório de psiquiatria. Nessa época tive a oportunidade de conhecer as APAES e comecei uma parceria que eu nutro até hoje de fazer avaliações daquelas crianças mais carentes, de cortesia para pai, fazer a avaliação, dar os encaminhamentos adequados para a manutenção do seu tratamento. E mais adiante, por questões pessoais, acabei desistindo de Joinville e migrei aqui para o norte. Fiz concurso, fui para a Universidade Federal do Amapá, estive no Amapá por cerca de 2 anos e, desistindo do Amapá, fiz concurso aqui para o Mato Grosso, onde eu vim da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, e estou aqui agora, dia 12 de outubro, até esqueci, uma semana atrás, no Dia da Criança, eu completei 8 anos da minha chegada em Sinop, porque exatamente no dia 11 de outubro de 2017 foi que eu tomei posse no meu cargo de professor da Universidade Federal, e no dia 12 de outubro, feriado, eu vim de Cuiabá para Sinop, e aqui cheguei, e em seguida veio a família no ano seguinte, fiquei um tempo migrando no hotel aqui, e até que a família veio em março do outro ano, e estamos todos aqui. Tivemos a felicidade de ter o nosso gurizinho, o Martinho está com 6 anos aí, vamos tentar ter mais outros gurizinhos, e eu estou agora trabalhando só no consultório, particular, e na universidade, onde eu sou professor, e eu atendo aula aos alunos do internato, atendo ao ambulatório de psiquiatria da universidade, junto com os alunos, e tem algumas aulas soltas, junto com outros professores, entre eles o querido Douglas e a Nali. E a única atividade que eu faço fora do consultório é fazer consultório de terceiros aqui em Matupá, onde eu tenho uma admiração imensa pelo Kleber e o pai dele, que são farmacêuticos bioquímicos, investem ali na região, no laboratório, farmácia, Peixoto e Matupá, e a gente vai com alegria trabalhar lá nesses sábados que a gente fecha uma agenda para ir para lá. Muito obrigado. Se você gostou, deixa teu comentário aqui embaixo. Se não gostou também, deixa a tua opinião para a gente discutir esse assunto. Encaminha isso aqui talvez para alguém que pensa em fazer medicina, entender como é que é mais ou menos a rotina e a evolução da carreira. Evidentemente que eu tive erros e acertos também. Infelizmente, acho que hoje tive mais erros, entre eles deveria ter feito menos plantões e estudar mais. Há 5, 6 anos atrás, eu comecei a estudar mais profundamente a fisiologia humana e a mudar o jeito de clinicar de uma forma a ser muito mais natural, usar menos remédios, mais suplementos e reposição hormonal, e fazer melhorias no estilo de vida dos pacientes. E isso tem melhorado demais a qualidade da minha assistência. Eu vejo isso na qualidade de vida dos meus clientes, que melhoram a sua qualidade de vida e que acabam trazendo novos pacientes para mim, acabam trazendo pessoas de suas casas para serem atendidas com a gente. Chega às vezes a acontecer de um turno, tem 4 consultas das 8 ao meio-dia, e as 4 serem todos da mesma família, mesmo de Sinop. Isso mais acontece com as pessoas que são de fora de Sinop, que viajam para atender. Várias vezes tem acontecido isso. Isso dá muita satisfação, é um pagamento enorme entender que as pessoas sentiram-se acolhidas, sentiram-se melhoradas e conseguem trazer pessoas da sua casa para a gente cuidar. Muito obrigado.